Revista Espírita. Primeiro ano 1858. Jornal de Estudos Psicológicos. Publicada sob a direção de Allan Kardec. Revista Espírita, maio de 1858. As Metades Eternas. Extraímos a passagem seguinte de uma carta de um dos nossos assinantes. Perdi, há alguns anos, uma esposa boa e virtuosa, e, apesar dos 6 filhos que me deixou, encontrava-me em um isolamento completo, quando ouvi falar das manifestações espíritas. Logo me encontrei no meio de um pequeno círculo de bons amigos ocupando-se, cada noite, desse objeto. Aprendi, então, nas comunicações que obtivemos, que a verdadeira vida não é sobre a terra, mas no mundo dos espíritos, que minha Clemence ali se encontrava feliz, e que, como os outros, ela trabalhava pela felicidade daqueles que havia conhecido neste mundo. Ora, eis o ponto sobre o qual desejo ardentemente ser esclarecido por vós. Disse uma noite a minha Clemence, minha cara amiga, porque, apesar de todo o nosso amor, nos ocorria de nem sempre ver a mesma coisa nas diferentes circunstâncias da nossa vida em comum, e porque estávamos sempre forçados a nos fazer concessões mútuas para vivermos em boa harmonia. Ela me respondeu isto: meu amigo, éramos bravas e honestas pessoas, vivemos em conjunto, o que se pode dizer o melhor possível sobre essa terra de provas, mas não éramos nossas metades eternas. Essas uniões são raras sobre a terra, são encontradas, entretanto, mas são um grande favor de Deus. Os que têm essa felicidade, sentem gozos que te são desconhecidos. Podes me dizer, repliquei, se tu vês a tua metade eterna? Resposta: sim, disse ela, é um pobre diabo que vive na Ásia, não poderá estar reunida a mim, senão em 175 anos, segundo a vossa maneira de contar. Estareis reunidos na terra ou em um outro mundo? Resposta: na terra. Mas escuta, não posso te descrever bem a felicidade dos seres assim reunidos, vou pedir a Eloise e a Bailar de consentirem te informar. Então, senhor, esses 2 seres felizes vieram nos falar de sua felicidade inefável. Por nossa vontade, disseram, 2 não fazem senão 1, viajamos nos espaços, gozamos de tudo, nos amamos com um amor sem fim, acima do qual não pode haver senão o amor de Deus e dos seres perfeitos. Vossas maiores alegrias não valem um único dos nossos olhares, um único dos nossos apertos de mão. O pensamento das metades eternas me deleita. Parece-me que Deus, criando a humanidade, a fez dupla, e que disse, em separando as 2 metades de uma mesma alma, ide para os mundos e procurai as encarnações. Se bem o fizerdes, a viagem será curta, e permitirei-vos reunirdes. Se for de outro modo, os séculos se passarão antes que gozeis dessa felicidade. Tal é, me parece, a causa primeira do movimento instintivo que leva a humanidade a procurar a felicidade, felicidade que não se compreende e que não se dá o tempo de compreender. Desejo ardentemente, senhor, ser esclarecido sobre essa teoria das metades eternas, e ficaria feliz em encontrar uma explicação a esse respeito em um dos vossos próximos números. A Bailar e Eloise, que interrogamos sobre esse ponto, nos deram as respostas seguintes. 1. As almas foram criadas duplas? Resposta: se tivessem sido criadas duplas, as simples seriam imperfeitas. 2. É possível que 2 almas possam se reunir na eternidade e formarem um todo? Resposta: não. 3. Tu e tu, Eloise, formais, desde a origem, 2 almas bem distintas. Resposta: sim. 4. Formais ainda, neste momento, 2 almas distintas. Resposta: sim, mas sempre unidas. 5.
Todos os homens se encontram nas mesmas condições? Resposta: segundo sejam mais ou menos perfeitos. 6. Todas as almas estão destinadas a se unirem, um dia, com uma outra alma? Resposta: cada espírito tem uma tendência a procurar um outro espírito que lhe seja conforme, chamas isso de simpatia. 7. Há, nessa união, uma condição de sexo? Resposta: as almas não têm sexo. Tanto para satisfazer o desejo do nosso assinante quanto para nossa própria instrução, dirigimos as questões seguintes ao espírito de São Luís. 1. As almas que devem se unir, estão predestinadas a essa união desde a sua origem, e cada um de nós tem, em alguma parte do universo, sua metade eterna a qual estará, um dia, fatalmente reunido. Resposta: não existe união particular e fatal entre duas almas. A união existe entre todos os espíritos, mas em graus diferentes, segundo a categoria que ocupam, quer dizer, segundo a perfeição que adquiriram. Quanto mais são perfeitos, mais são unidos. Da discórdia nascem todos os males dos humanos, da concórdia resulta a felicidade completa. 2. Em qual sentido se deve entender a palavra metade, da qual certos espíritos, frequentemente, se servem para designarem os espíritos simpáticos? Resposta: a expressão é inexata. Se um espírito fosse a metade de outro, separado deste, seria incompleto. 3. Dois espíritos perfeitamente simpáticos, uma vez reunidos, o são por toda a eternidade, ou podem se separar e se unir a outros espíritos? Resposta: todos os espíritos estão unidos entre si, falo daqueles que atingiram a perfeição. Nas esferas inferiores, quando um espírito se eleva, não é mais simpático àqueles que deixou. 4. Dois espíritos simpáticos são o complemento um do outro, ou essa simpatia resulta de uma identidade perfeita? Resposta: a simpatia que atrai um espírito para um outro, é o resultado da perfeita concordância de seus pendores, de seus instintos. Se um devesse completar outro, perderia a sua individualidade. 5. A identidade necessária para a simpatia perfeita, não consiste senão na semelhança de pensamentos e de sentimentos, ou bem ainda na uniformidade de conhecimentos adquiridos. Resposta: na igualdade dos graus de elevação. 6. Os espíritos que não são simpáticos hoje, podem vir a sê-lo mais tarde. Resposta: sim, todos o serão. Assim, o espírito que está hoje em tal esfera inferior, em se aperfeiçoando, alcançará a esfera onde reside tal outro. Seu reencontro ocorrerá mais prontamente se o espírito mais elevado, suportando mal as provas às quais se submeteu, se demorou no mesmo estado. 7. Dois espíritos simpáticos podem cessar de o serem? Resposta: certamente, se um for preguiçoso. Essas respostas resolvem perfeitamente a questão. A teoria das metades eternas é uma figura que pinta a união de dois seres simpáticos, é uma expressão usada mesmo na linguagem vulgar, em falando de dois esposos, e que não é preciso prender à letra. Os espíritos que dela se serviram não pertencem, seguramente, à mais elevada ordem. A esfera das suas ideias é, necessariamente, limitada, e puderam tomar seu pensamento pelos termos dos quais se serviam durante sua vida corpórea. É preciso, pois, rejeitar essa ideia de que dois espíritos, criados um para o outro, devem um dia, fatalmente, se reunir na eternidade, depois de estarem separados por um lapso de tempo mais ou menos longo.